Oi, como você está se sentindo hoje? Meu nome é Leila Guimarães e esse é o meu primeiro vídeo desse canal. Eu não sei se haverão outros, espero que sim, eu resolvi começar com esse. Já lhe garanto que as imagens e o som não tá lá essas coisas, né? Porque afinal eu nunca fiz isso. Então, desde já peço-lhe desculpas pela a minha forma de editar o vídeo e o som que talvez pode ser que não esteja muito bom. Eu sofro de ansiedade grave e depressão há alguns anos. Eu queria nesse vídeo te mostrar como é uma pessoa com depressão funcional. Eu não sei se esse termo existe cientificamente, mas é assim que eu nomeio. E o que seria uma depressão funcional? Porque eu acredito que muitos saibam que a depressão ela pode ter vários níveis. E não é porque você está sendo funcional algumas vezes que você não está em estado depressivo. Nem sempre a depressão é aquela que a pessoa fica na cama o dia inteiro sem fazer nada. Você pode sorrir, sair, mas só você sabe a dor e a tristeza na qual está sentindo. Nesse dia eu levantei, não muito cedo, porque uma pessoa com depressão, tudo que ela faz parece que é um grande peso, é uma dificuldade imensa acordar, levantar, ter que se arrumar. Muitas vezes a gente conhece pessoas que têm dificuldade até de escovar os dentes, de tomar um banho. E isso não é porque a pessoa tem preguiça, é porque simplesmente fazer as coisas num dia normal para qualquer um, pra gente, é sempre um peso. Então acordei, tentei lavar meu rosto, escovar os meus dentes, fazer a rotina de uma pessoa normal. E nem sempre todos os dias são iguais. Tem dias que a gente consegue e tem dias que a gente não consegue realizar algumas tarefas. Vou te mostrar aqui a minha rotina e para que você veja que o que uma pessoa com depressão funcional consegue fazer. Nem todos os dias eu consigo realizar essas tarefas, mas a vida é isso, uma tentativa. Agora, uma pausa dramática aqui para esse vídeo. Eu não gosto de ver pessoas escovando os dentes e muito menos vou mostrar isso aqui nesse canal. Eu tenho aflição de ver pessoas escovando os dentes. Por que as pessoas se filmam escovando os dentes? Acho isso muito desnecessário. Então, acordei, você viu aí a minha cachorrinha, ela se chama Jade. E no início do vídeo, você viu a minha gatinha chamada Neguinha. Eu gosto muito de animais e eu acho que quando a gente tem depressão, eles nos ajudam muito, porque tornam o nosso dia mais feliz. Daí eu estou colocando água para ela, dou comida e tentando seguir a rotina no dia a dia. Os animais são sempre muito carinhosos. E acho que os gatos, principalmente, têm uma sensibilidade de perceber quando nós não estamos bem. Vocês verão aqui também nesse vídeo uma casa super bagunçada. Porque sim, se a gente não tem vontade nem de fazer as mínimas coisas, como escovar um dente, tomar um banho, quem dirá ter motivação para arrumar a casa. Por esses dias eu tenho tentado manter a casa em ordem. Esse vídeo já faz muito tempo que foi gravado. E eu não tinha disposição para conseguir colocar ele no ar. Muito menos realizar uma tarefa da qual eu nunca fiz, que é editar um vídeo. Então procrastinei muito tempo. Isso é um problema também que a gente com depressão enfrenta,
ou pessoas que têm TDAH. A gente procrastina muito tudo que a gente vai fazer. E isso é uma situação muito difícil, porque muitas das vezes eu só faço uma atividade quando não existe mais tempo para que aquilo seja realizado. Eu já sofri muito com problemas, questões até financeiras, porque deixei prazos sem cumprir, porque simplesmente não queria fazer aquela tarefa naquele momento. E infelizmente, por conta da minha procrastinação, eu acabo sofrendo algumas consequências. Eu geralmente tento levantar, ter alguns cuidados com os bichinhos e depois tento tomar um café da manhã. Quando eu tomo café da manhã, geralmente eu fico horas e horas e horas pensando na vida, olhando para o nada. E você perde muito tempo tentando se ajustar, tentando pensar na vida, numa forma de facilitar o seu dia. E é isso. Às vezes a gente só toma café e desiste de muitas coisas e volta a deitar, porque você não tem empolgação para nada. Nesse dia eu tentei tomar um café e pensei em ir na rua para ver o sol. Eu amo o sol. Eu acho que o sol, ele nos dá um ânimo para viver. As pessoas são mais felizes, geralmente, né? Porque tem gente que não gosta de sol, que prefere o frio. Eu sempre me sinto muito mais animada quando eu sei que tem dias de sol. Ir lá fora, respirar um pouco o ar, sentir o quentinho do sol é muito maravilhoso. Uma pequena organização na mesa, né, antes de tomar café. Até que nesse dia a minha mesa não estava tão cheia de coisas. Quando eu não consigo fazer as coisas, a minha filha e o meu marido, eles tentam me ajudar, lavar uma louça, uma roupa, tirar um pouco as bagunças da casa. Mas eu não sei vocês, parece que nunca fica igual do jeito que a gente quer fazer. Mas, como às vezes eu não faço de jeito nenhum, então tudo o que fizerem eu tenho que agradecer, né? Porque pode não estar perfeito, mas pelo menos já é de grande ajuda. Quando a nossa casa está desorganizada, a nossa mente tenta ficar desorganizada também. Não sei se vocês já ouviram essa frase e se acham que isso é verdade, mas por experiência própria, eu sinto que quando a casa está organizada, a minha mente também fica organizada. E o estresse de não ter que ficar procurando as coisas, quando tá tudo organizado no seu lugar, é um estresse a menos, você acha as coisas com mais facilidade. Principalmente porque sou com TDAH, além da falta de atenção, você fica o tempo todo refazendo coisas ou procurando coisas que você não sabe onde você colocou. E isso perde-se tempo, e com a perda de tempo vem mais estresse. Nesse dia, eu não fiz nada de arrumar a casa. Eu simplesmente tentei fazer as pequenas coisas que eu consegui fazer num dia a dia. E quem tem depressão é exatamente isso. Haverá dias que você vai conseguir fazer coisas e haverá dias que você não vai conseguir fazer nada. Então não se culpe por isso. Cada pequena coisa que você faz no seu dia a dia já é uma grande vitória. Eu costumo também ficar sentada um pouco aí nessa cadeira, pensando na vida, respirando um ar puro, tentando programar o meu dia, porque
É sempre bom ter uma rotina para você seguir. Isso, a previsibilidade, ela traz um conforto. Quanto mais previsível é o seu dia, melhor, porque você não fica com aquele medo do que vai acontecer, de coisas que você não sabe o que vai acontecer. Aí tá a minha gatinha, a Neguinha. Coloquei na velocidade alta porque eu fico muito tempo aí acariciando ela. E ela gosta de sol assim como eu. Todas as vezes que o dia tá ensolarado, ela vai lá para tomar um solzinho. Nos dias de frio, ela passa o dia todinho dormindo. Às vezes eu me sinto como um gato. Bom, continuando. Às vezes você vai conseguir fazer coisas e às vezes você não vai conseguir e tá tudo bem. Eu acho que o mínimo que a gente consegue fazer num dia também já é uma grande vitória. Bom, então, nesse dia, depois de ficar um tempo com a minha gatinha, eu resolvi tentar fazer uma caminhada na rua. Às vezes, você não encontra motivação para ir na rua, para fazer alguma coisa. Vá começando sempre aos poucos. Um dia você levanta da cama, tenta fazer um cuidado com você mesmo. Quem sabe conseguir lavar o cabelo ou escovar os dentes. Se você não tem vontade de ir na rua, coloca uma cadeira na frente do seu portão. Tenta pelo menos olhar a rua. Não precisa necessariamente fazer tudo no mesmo dia. Cada dia você faz alguma coisa e você vai se sentindo melhor. Não é para provar nada para ninguém. É para que você mesmo consiga ver que pequenas coisas podem te levar a grandes coisas. Hoje você está fazendo um esforço gigante só para escovar os dentes. Mas amanhã talvez você consiga abrir a porta e dar um passeio na rua. Um simples passeio na rua, sem precisar conversar com ninguém. Somente olhar o dia, respirar um ar, e isso já vai te fazer muito bem. Se você achar que é capaz de fazer isso, nos outros dias talvez você consiga fazer com mais facilidade. E sempre tentar incluir uma atividade nova. Porque assim você força seu cérebro a acreditar que você consegue. Porque se todos os dias você ficar na cama, parece que isso é um imã, sempre vai te puxar a continuar nessa situação. Quando eu ando na rua, eu gosto de observar as pessoas, observar o vento no rosto, o céu, olhar as árvores, perceber a vida, sabe? Sentir que se você ainda tá de pé, é porque alguma coisa ainda precisa acontecer. A vida, ela é muito transitória. Os dias de chuva não duram para sempre, assim como os dias de sol. Então, às vezes, isso não é um conforto, mas às vezes é, porque pensar que nem toda dor vai durar para sempre é muito bom. Eu fico a pensar, quando eu observo as pessoas na rua, o que elas têm em comum que elas conseguem realizar coisas. Tem pessoas que se sentem motivados porque tem algum motivo importante ou metas, mas como nós com depressão geralmente temos esse ponto afetado porque a gente não se sente com metas ou com motivação para fazer nada. Então isso já é prejudicado entre nós, na maioria das vezes. Então, justamente pela falta de motivação ou de metas, somos simplesmente uma caixa vazia. Pode ser que tenhamos alguma motivação
mas a gente não tem força para concluir. Então, eu fico pensando o que será que podia ter em comum entre as pessoas que fazem elas realizar coisas sem que dependesse de sonhos e de metas. Eu percebi que não importa os motivos pelos quais elas estão na rua e realizando as suas tarefas. O que as pessoas têm em comum é justamente o movimento. Nesse dia, depois de chegar da rua, eu tinha essa barra de calça para poder fazer. Porque esse seria um look que eu ia vestir porque eu sou fã do Michael Jackson. Mas note que no vídeo eu apareço com outra roupa. Porque nesse dia eu não consegui ter a motivação de terminar o que eu precisava fazer. E mais uma vez eu procrastinei. E tá tudo bem. Outro dia eu tive mais força de vontade. E aí eu consegui fazer a barra da minha calça. Infelizmente, nos próximos dias, eu não tive força para gravar, para mostrar para vocês o meu look completo. E nem o dia em que eu fui assistir o filme do Michael. Esse look era justamente para assistir o filme do Michael. Não sei se vocês sabem, mas ficou em cartaz o filme do Michael Jackson. E eu queria muito assistir. Eu queria muito ir com um look que fizesse lembrar ele. E nesse dia eu tava fazendo a barra dessa calça porque eu me inspirei no look Billie Jean. E aí eu fui tentar fazer a barra da calça à mão mesmo, porque eu não tenho máquina. Aí eu tô mostrando a minha tatuagem do Michael. O Michael é uma grande motivação para mim. Ele foi um ser humano muito incrível, não só pelo profissional, mas por tudo que ele realizou na vida dele como ser humano. Então fiquei aí tentando fazer a barra da minha calça à mão mesmo. Não fica lá aquelas coisas, né? Mas pelo menos fica usável. Depois eu voltei à rotina normal. Nesse outro vídeo, note que é a continuação do primeiro vídeo. Eu tinha desistido de fazer a barra da calça, mas eu nesse dia separei a roupa que vou usar porque eu trabalho. Eu trabalho à tarde, das 2 horas até as 10h30. Depois de caminhar na rua, eu fui me arrumar para poder ir trabalhar. Então, falando sobre movimento, sim, é o movimento. A diferença entre nós com depressão, TDAH ou qualquer doença que faça a gente ficar desmotivado, entre pessoas comuns é o movimento. Elas se movimentam, mesmo que elas não estejam motivadas a fazer isso. E eu acredito que o movimento leve a gente a fazer as coisas no sentido de, às vezes, você nem tá com tanta motivação, mas se você só conseguir se movimentar um pouco, você vai ver que as coisas começam a mudar, a melhorar. Nesse dia também eu tentei fazer uma maquiagem. Passei rapidinho aí porque aqui não é nenhum tutorial de maquiagem, afinal de contas, eu não sei nem se eu sei maquiar para mim mesmo, quem dirá fazer um tutorial de maquiagem. Note que eu vou levantar várias vezes, vou no banheiro, vou voltar. Por quê? Porque uma pessoa com TDAH é assim, né? A gente esquece onde deixou as coisas, fica toda hora procurando itens. E eu acho que é por isso que a gente tem que tentar manter uma rotina onde a gente consegue deixar uma casa organizada, porque isso nos facilita muito a vida. E aí tentei fazer uma maquiagem para não ficar muito com cara de doente, né?
Uma outra coisa que percebo também é que as pessoas que têm TDAH e depressão, elas geralmente, a autoestima delas tá inexistente. Aqui tô mostrando como ficou minha maquiagem e repara a bagunça lá atrás. Esse é o quarto da minha filha. Aqui, eu e a minha filha, a gente não tem esse dom de manter as coisas organizadas. Mas, como eu disse, é sempre uma tentativa, né? Aí, vou tomar os meus medicamentos, porque também tenho pressão alta. E nesse dia eu preparei como refeição uma salada e carne. Todas as vezes que eu tô comendo, a minha cachorrinha sempre fica ali por perto para querer comer alguma coisa. Aí, enquanto eu como, ou eu dou um petisco para ela, ou eu dou um pedaço de maçã que também estava na minha comida. E aí, tô me arrumando para ir para trabalhar. Continuando falando sobre o movimento, eu sei que nós que temos depressão, justamente não queremos nada, não queremos nos movimentar. Mas aí talvez seja a chave para uma pequena mudança. Que tal você começar hoje? É claro que nos primeiros dias pode parecer uma missão impossível. Eu não tô falando de você ir na rua e de já começar falando com as pessoas e já realizar grandes coisas. Eu tô falando de você tentar levantar da cama, escovar os dentes, pentear o cabelo. Ou se for muita coisa para você fazer num dia só apenas levante, tome um café, escove os dentes. Não precisa nem você pentear o seu cabelo. Pequenas coisas no dia a dia. No outro dia você tenta de novo e de novo. A vida é isso, é uma tentativa constante. E eu acredito que de observar as pessoas na rua, se você pará-las para perguntar, eu acho que todo mundo vai dizer que tem um problema. E cada pessoa tem um problema diferente. Cada pessoa tem uma motivação diferente. Cada pessoa tem uma forma diferente de lidar com as suas questões. E tá tudo bem. Cada um tem o seu ritmo. Não se cobre, não se compare. Porque senão a gente pode ficar cada vez pior. E se você achar que tudo isso está sendo um peso muito grande para você, procure ajuda. Eu sei que às vezes é difícil encontrar um profissional, alguém que nos leve a sério, alguém que de fato realmente nos ajude, que não esteja interessado só em socar medicamentos na gente o tempo todo. Mas eu acho que o primeiro passo foi também quando eu assumi que eu precisava de ajuda. Porque muitas vezes a gente não quer ajuda, a gente se recusa a nos ajudar e a receber ajuda de outras pessoas. E isso também pode ser que seja um trauma, né? Às vezes você teve que lidar com tantas coisas sozinhos que agora fica difícil pedir ajuda de alguém. Mas tenta recomeçar, tenta pedir ajuda. Se você não encontrou um bom profissional, tente outro. E vai tentando até você encontrar alguém. No momento, eu estou tentando fazer terapia. Tenho dificuldade de manter o ritmo dos medicamentos. Eu coloquei um despertador para tentar sempre tomar o medicamento no horário certo. E eu peço para minha família também me ajudar quanto a isso. Nota aí que até no meu carro tem um negocinho do Maico. Eu amo o Maico pela grande pessoa que ele foi. Eu já falei sobre isso. Se um dia você quiser conhecer a história dele, eu recomendo.
é muito maravilhoso quando você tem alguém também que te inspire. Isso não precisa ser alguém da sua família, um amigo. Pode ser um ídolo que você tenha. Isso também ajuda você a criar motivação. Esse daí é um pouquinho do caminho que eu faço até chegar no meu trabalho. Eu cheguei, agora estou andando pela empresa e vou sair até 10h30 da noite. Então esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e vou estar sempre perguntando para vocês como tá o seu dia hoje. E tente se movimentar. Eu fiz um quadro e coloquei na minha casa, dizendo assim: movimente-se, nem que seja no balançar da rede. Esse foi meu vídeo, eu espero que você tenha gostado e que você coloque aqui nos comentários qual é a sua experiência.